Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaías Júnior. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algo que tem acontecido aqui no canto da suculenta. Antes de mostrar as plantas, eu quero mostrar para vocês como é que anda o clima por aqui. Olha só. Temos tido dias de chuvas e a chuva não tem dado trégua. Nesse exato momento ela parou. E então eu aproveito para filmar frites ali as minhas plantas para mostrar para vocês. Observem que as plantas estão brancas. E eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Se vocês gostaram deste conteúdo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vem comigo que eu vou explicar para vocês o que tem acontecido. Como é de conhecimento de todos, eu cultivo as minhas plantas ao ar livre. Então, eu protejo apenas com um sombrite, 50%, que quando está bem sol, eu puxo ele de forma que cubra todas as plantas. Como nós estamos com um tempo nublado e chuvoso, eu deixo ele fechado para que as plantas peguem mais claridade. E aí o que tem acontecido então? Antes de eu explicar para vocês, eu vou mostrar um vídeo que fiz há 4 dias atrás de uma planta. Olha as hastes florais desta Echeveria fimbriata. E olha o tamanho desta planta. Vou tentar aproximar minha mão. Como vocês puderam observar, a planta estava perfeitamente saudável. E aconteceu que ontem, ao fazer uma visita ao meu canto, eu observei que a mesma estava soltando as folhas. E eu fui analisar o que estava acontecendo. Puxei uma, caiu a folha, puxei outra, caiu também, outra também. E por fim, quando eu fui analisar a planta com mais detalhes, eu pude observar que ela havia sido acometida por podridão. Então essa é a minha Echeveria subrígida. Ela estava bem grande e, infelizmente, ela foi acometida por esse fungo. E então ela está caminhando para o Vale da Morte. Mas ao lado dela eu também tenho uma outra planta na mesma situação, que é a minha Echeveria marrogane. Por que é que isso acontece? Bom, de fato, a explicação que eu tenho é pelo excesso de umidade. Então elas apodrecem com facilidade. Eu não tenho outro espaço coberto que eu possa deixar as minhas plantas, então elas ficam dispostas aqui em prateleiras, ali nessa bancada, nestas prateleiras também e aqui no chão. Então quando eu fui observar essas plantas, as duas aconteceram a mesma situação, começaram a despetalar e, se vocês observarem bem, dá pra gente ver aqui no tronco que está podre. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu decapitei, imediatamente eu decapitei as plantas com a intenção de salvar as copas. E vocês podem observar aqui a Echeveria marrogane, olha só, soltando mais uma folha. Eu fiz um processo que, numa tentativa desesperada, tentei ao máximo retirar o tronco onde estava podre. Porém, me sobrou bem pouca coisa da copa. Eu não sei se ela resistirá. A mesma coisa aconteceu com a subrígida. Desculpe, gente, não é subrígida, é fimbriata. Estou fazendo confusão. Essa é a minha Echeveria fimbriata. E aí, então, eu tentei retirar o máximo que pude do tronco podre. Veja que eu cortei a metade do tronco.
e tentei decapitar a copa da mesma forma. Olha só, tentei aqui ao máximo retirar o que havia sobrado de podridão. Após isso, então, eu passei Cercobin. Eu uso esse fungicida e aí muitas pessoas me perguntam onde é que eu compro. O Cercobin, ele só é vendido para produtores e também, ou então com indicação de um engenheiro agrônomo. E aí vocês encontram isso então em lojas de insumos agrícolas. Porém, eu não comprei, eu ganhei, tá? Então eu não sei como que eu faria se eu precisasse comprar. Até onde eu sei, e já me disseram que é possível comprar pelo Mercado Livre. No site do Mercado Livre diz que vendem em doses pequenas. Passei o Cercobin então e estou aqui aguardando para ver se vou conseguir recuperar alguma coisa, se esse tronco vai brotar. Aqui eu fiquei em dúvida se tirava ou não o podre, porque se vocês observarem, tem bastante mudinhas no tronco e eu fiquei com medo de fazer esse processo de mutilação da planta, pensando na manutenção dos brotos. Então isso é muito triste, é desanimador para quem coleciona, e acho que não existe uma pessoa que não perca plantas. Então é impossível. E eu vejo assim as pessoas dizerem lá no meu Instagram: ah, eu achava que era só eu que perdia. Não, gente, são plantas, são seres vivos. Nós estamos sujeitos a essas perdas e elas acontecem inevitavelmente. Infelizmente, né? Não tem o que se fazer. Porque se vocês observaram no vídeo, esta planta estava saudável há 4 dias atrás. E é muito rápido o processo e a gente acaba perdendo elas sem nem conseguir recuperá-las. E aí eu vou confessar para vocês que eu negligenciei. Eu acabei deixando, mesmo com todas as chuvas, eu acabei deixando de usar o fungicida por um tempo. Sendo que, na verdade, esse processo deve ser feito a cada 15 dias no mínimo. Então, a cada 15 dias é necessário aplicar esse produto. E aqui, no meu caso, como eu estava tendo chuvas com muita frequência, então a indicação era de que isso devesse ser mais intensificado. Eu deveria estar aplicando pelo menos uma vez por semana, ou então sempre quando a chuva desse uma trégua, fizesse essa aplicação. Então, depois desse susto que levei perdendo essas 2 plantas no prazo de 3 dias, eu criei vergonha na cara e voltei a usar o fungicida. Então, por isso elas estão todas assim. Ontem fez uma trégua no tempo aqui, parou de chover, então eu borrifei todas as plantas. Como é que eu faço isso? Eu diluo 4 colheres de chá do produto, que é o fungicida, Cercobin, e aí então em 1,5 litro de água, e então borrifo nas folhas e nos troncos. Então eu tento levantar as folhas e borrifar entre o tronco também. E não é errado se esse Cercobin escorrer no solo, também vai me ajudar a proteger as raízes. Eu particularmente confesso que não gosto. Eu negligenciei porque eu acho que a planta fica feia. Essas manchinhas brancas descaracterizam ela. Então, assim, algumas vocês podem observar com bastante clareza como é que fica a planta. Ela fica toda pintada. Esse produto não mancha a folha, tá? Com o tempo ele sairá, porém ela fica com esse aspecto. Então a gente perde aquela característica, a coloração da planta, não que o produto interfira nisso, mas é que por ele ser branco, ele vai deixar a planta com essa característica, fica então com este aspecto. Mas é um mal necessário, e se vocês estão passando pela mesma situação que eu indico que recorram ao fungicida para evitar a perda de plantas. Essa Echeveria fimbriata, eu confesso a vocês que hoje eu já não sofro tanto mais quanto no início do meu cultivo, quando eu perco uma planta, porém essa tinha um valor sentimental, já que havia sido um presente da minha amiga Jucimari. Então eu não sei nem se ela vai sobreviver. Essa me entristeceu bastante, olha, mais uma folha caindo. Ai, gente, o que a gente faz nessa hora, né? Em compensação, essa daqui, que é a Mahogany, eu
sim, fico triste com a perda, porém eu tenho um outro exemplar. Por isso que muitos colecionadores dizem, quem tem uma, não tem nenhuma. Porque no caso dessa, perdendo ela, eu não tenho outra. Eu cortei as hastes florais que estavam aqui, e vocês viram lá no vaso que eu deixei as hastes para ver se eu consigo reproduzi-la. A Mahogany, eu tenho novas mudas dela, e eu também tenho a matriz desta planta. Então, torcer para que essa se recupere. Este processo de aplicação de fungicida eu repeti em todas as minhas plantas que estão aqui fora. Então podem ver que todas elas estão com fungicida. Aqui eu tinha uma floreira, tenho na verdade, uma floreira, e ali, se vocês observarem, naquele canto e neste canto também tinha duas plantas que simplesmente apodreceram o miolo por conta do excesso de água e perdi as plantas. Então foi necessário, e isso eu faço com todas elas, independente se são mudas ou se já são plantas adultas. Elas não sofrem com este processo, apenas fica com essa coloração desagradável. Então, como eu movimento bastante o meu Instagram com fotos das plantas, isso acaba se tornando estranho. Como é que eu tiro foto das plantas desse jeito? Mas é necessário porque elas precisam ser prevenidas, elas precisam dessa proteção do fungicida. Olha só esta planta aqui, eu mostrei lá no meu Instagram e perguntei para vocês se vocês têm plantas que também ficam deformadas quando saem mudas. Essa Echeveria Afterglow, ela me surpreendeu pela quantidade de mudas que ela está soltando. Quer ver? Eu vou tentar mostrar para vocês. Observem aqui no lado, vou tentar levantar as folhas. Olhem abaixo dela, temos mais aqui do outro lado, olha só, temos mudas por todos os lados. E aí eu fico questionando se são mudas, se são hastes. Aqui mais, deixa eu tentar mostrar do outro lado. Aqui mais também. Então observem que ela ficou completamente deformada, ela estava bem bonita. Vou tentar mostrar para vocês uma foto dela. Perceberam como ela se transformou com esse tanto de mudas? Mas faz parte da natureza, né? Elas precisam se reproduzir e a gente fica feliz com novas mudas. Porém, eu gostaria que ela ficasse linda como sempre foi. Pessoas, o vídeo de hoje então foi para mostrar para vocês que devemos tomar mais cuidados neste período chuvoso. Eu sou do interior do Paraná, então aqui a gente está tendo bastante chuva. Para que vocês tenham cuidado e tomem as precauções necessárias para evitar o apodrecimento de plantas, como aconteceu aqui com as minhas. Eu estou aplicando diariamente fungicida nas duas para ver se elas vão se recuperar, se elas produzirão raízes ou até mesmo novas mudas, e eu mantenho vocês informados sobre o andamento da saúde dessas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem. Abraços e até a próxima, gente!